Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical lendo a palavra de Deus. Leremos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, dos versos 8 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso 8 a 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim temos lido a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Oramos para que Deus seja misericordioso e inscreva em nosso coração a sua palavra para não pecarmos contra ele. Quero convidá-lo neste instante a orar comigo, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, contemplamos a tua beleza, santidade, majestade e pureza. Exaltamos o teu santo nome por tudo que és. Olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente, não somos adequados para comparecer à tua presença. E nossos pecados fazem separação entre nós e ti. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos os nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora acompanhar um cântico da mocidade. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Quão grande é o meu Deus, cantarei com
todos hão de crer. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Quero convidá-lo para orar novamente, intercedendo em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com uma pandemia e em favor do nosso país que vive uma crise política. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que sejam efetivos contra essa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e aqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fé, algo que damos a Deus ou algo que Deus nos dá? Estudaremos hoje a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versos 8 a 10. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Essas são falas de uma peça teatral famosa, algo bastante interessante e individualista, na ideia de que você faz o seu próprio caminho. Todos nós gostamos de pensar
que podemos andar por nós mesmos. Nós gostamos da ideia de tomar conta da nossa própria vida. Há uma história antiga que conta que um homem estava viajando em seu burro quando descobriu um pequeno objeto penugento deitado na beira da estrada. Ele desmontou para olhar de perto e ver o que era, e viu que era um pardal com as suas pernas esqueléticas esticadas para o céu. No princípio, ele pensou que o pássaro estivesse morto, mas uma olhada mais cuidadosa mostrou que estava muito vivo. O homem perguntou ao pardal se ele estava bem. O pardal respondeu sim. E o homem perguntou: e o que você está fazendo deitado com as suas pernas para o céu? O pardal respondeu que tinha ouvido um rumor de que o céu estava caindo, e assim ele estava preparado para segurá-lo. O homem replicou: você segurá-lo? Não está pensando que vai sustentá-lo com essas duas pernas esqueléticas? Está? O pardal, com um ar muito solene, respondeu: a pessoa faz o melhor que pode. Bem, o nosso problema é como o problema do pardal. Nós poderíamos tentar fazer o melhor que pudéssemos, mas o nosso melhor ainda não seria bom o suficiente. Realmente, nossos esforços mais nobres parecem completamente insignificantes comparados com o que realmente é necessário. Quando o céu estiver caindo, nossa reação pode ser a de erguer nossas mãos para o céu, mas isso não nos fará nenhum bem. O assunto aqui não é a queda do céu, mas a vinda do julgamento de Deus. E a resposta natural do homem não é erguer os seus braços ou as suas pernas, mas as boas obras em um esforço para se salvar. Esta passagem ensina que a salvação é um ato da livre graça de Deus. Então estudaremos os meios da sua salvação. Versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta passagem fala de como somos salvos. E fala também de como não somos salvos. Como você foi salvo? Você foi salvo pela graça por meio da fé. Como você não foi salvo? Você não foi salvo por você mesmo. Como você foi salvo? Você foi salvo como um dom de Deus. Como você não foi salvo? Você não foi salvo como resultado do seu trabalho. Há apenas dois caminhos possíveis para ser salvo. O primeiro é pelo esforço de outro, e o segundo é por seu próprio esforço. Primeiro, nós temos a graça, a base da sua salvação. O verso 8 diz: pela graça sois salvos. Essa palavra graça é traduzida do termo grego charis, que está relacionado com a palavra carisma, dom, e de onde vem o termo moderno que nós tanto conhecemos, carismático, uma pessoa simpática, agradável. Graça descreve aquilo que é dado gratuitamente. Não é conquistado por nosso esforço e nem é merecido por nós.
é um presente, uma dádiva. E embora esteja relacionada à misericórdia, eu acredito que graça seja mais do que misericórdia. Misericórdia é quando você é pego por um policial a 130 km por hora em uma estrada cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E ele não multa você. Isso pode ser considerado misericórdia. Graça é quando o policial, além de não multar, convida você para jantar em sua casa. Você foi salvo pela graça. Você não merece ser salvo. Você não pode conquistar esta salvação pelo seu próprio esforço. A salvação é um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus. Bem, o fato de sua salvação também merece aqui nossas considerações. O verbo grego traduzido aqui por sois salvos é um verbo que está no perfeito, passivo, indicativo. Eu vou falar o significado de cada um desses tempos e modos. O tempo perfeito aponta para trás, para algo que aconteceu no passado e cujos resultados continuam no presente. Você foi salvo no passado com o resultado de que você ainda continua sendo salvo hoje. Este tempo nos leva de volta às ações de Deus. Nos versos 4 a 7, Deus nos fez vivos, Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos assentou com Ele nos lugares celestiais. E o ponto deste tempo é que nós ainda estamos vivos, ainda estamos ressuscitados e ainda estamos assentados com Ele. A voz passiva significa que a salvação foi algo feito a você. Você não se salvou, você não foi capaz de se salvar. Você precisava de um Salvador. Um homem morto não pode se levantar. Ele precisa de alguém para fazer isso por ele. Você não foi capaz de se levantar. Você precisava de um milagre para ser salvo. E Deus fez este milagre por você. O modo indicativo é o modo da realidade. Significa que realmente aconteceu. Quando você acorda no meio da noite e pergunta, é realmente verdade? É verdade. Esteja certo de que Deus falou e deu a sua palavra com respeito à sua salvação. Você pode confiar plenamente em Deus. Também merece em nossa consideração o aspecto da fé, o instrumento da sua salvação. Antes de falar o que é a fé, dê-me um momento para dizer o que não é a fé. Fé não é simples conhecimento. Na carta de Tiago, no capítulo de número 2, no verso 19, nós lemos que os demônios creem e estremecem. Eles têm fé que Deus existe, mas isso não torna melhor a personalidade deles, não provoca neles nenhuma mudança. Esse tipo de fé que não traz mudança na pessoa, não queira você abrigar isso em seu coração. Essa é a fé que existe no coração de Satanás. Uma fé que não torna melhor. Isso não é fé salvadora. Bem, fé também não é um mero
sentimento subjetivo. Verdadeira fé tem um conteúdo, está baseada em fatos objetivos, claros. Fé não é otimismo ou uma atitude mental positiva. Oradores motivacionais gostam de falar sobre como você precisa ter fé em você. Mas ter fé em você só funciona se houver algo que seja merecedor de fé. Não estamos falando aqui de coach, não estamos falando de autoajuda, não estamos falando de pensamento positivo. Fé é uma coisa que Deus dá a você, não é uma coisa que você dá a Deus. O primeiro elemento da fé é o conhecimento. Fé tem que ter raiz na realidade, ou então é mero pensamento positivo. Deve haver algum fato objetivo a ser crido. Fé não é um salto no escuro. Há que se ter razões para crer. E nós falamos ano 2020, após o nascimento de Jesus Cristo. Jesus que nasceu aqui, viveu na terra, morreu aqui pelos nossos pecados e foi ressuscitado. Então nós temos elementos para crer que Jesus existiu. E nós temos a Bíblia como sendo a palavra de Deus. E na Bíblia profecias são anunciadas, às vezes 1000 anos antes, às vezes 2000 anos antes do fato se acontecer, se cumprir. Do fato se cumprir. Isso, o cumprimento dessas profecias, mostra que aquilo que ainda está para acontecer, vai certamente acontecer. Como eu sei disso? Porque todas as coisas que Deus disse que iriam acontecer, aconteceram. No tempo certo, do modo certo, como Deus disse. Então fé não é um salto no escuro. Há que se ter razões para crer. E nós as temos. Nós estamos vivos. Nós um dia partiremos desta vida, quer queiramos, quer não. Quer acreditemos ou não, vamos prestar contas a Deus. E então, é preciso que tenhamos fé. Nossa fé, ela não está na fé. Não é fé na fé. Há um objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos que Ele morreu por nós, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou. Acreditamos que a sua morte, sepultamento e ressurreição obtiveram o resultado de comprar a nossa salvação. O segundo elemento da fé é a apropriação. Saber que Cristo morreu é um mero conhecimento de um evento histórico. Salvação requer saber que Ele morreu por mim. Eu tenho que me apropriar do sacrifício que Ele fez e ver que Ele foi a meu favor. Esse sacrifício foi em meu favor. O terceiro elemento da fé é compromisso. Nesse ponto é que eu o aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Isso envolve deixar de confiar em mim e confiar em Cristo somente para a minha salvação. Descansar-me nas promessas e unir-me à sua família, a família de Cristo, para todo sempre.
Jean-François foi um acrobata, foi um dos mais famosos do século XIX. Ele ficou conhecido como Blondin e ficou famoso por cruzar as cataratas do Niágara em uma corda bamba 335 metros de distância e 50 metros acima da água. Isso ele fez diante de uma multidão maravilhada. Ele fez isso empurrando um carrinho de mão e fez isso vendado. E então ele voltou e plantou bananeira na corda bamba. E finalmente o seu número principal seria levar um homem através das cataratas do Niágara em suas costas. Ele olhou para um homem que assistia e perguntou: "Você acredita que eu posso fazer isso?" "Claro", o homem respondeu. "Eu já vi você fazer isso." Então Blondin disse: "Suba em minhas costas e eu o levarei." O homem respondeu: "Não, não com a minha vida." O homem não subiu as costas de Blondin, porque ele realmente não acreditava. Ele tinha compreensão intelectual, mas ele não tinha verdadeira fé, porque não se apropriou e nem se comprometeu. Ele acreditava que Blondin pudesse fazer aquilo, mas não estava disposto a apostar nisso a sua vida. Você está disposto a apostar a sua vida em Jesus Cristo? Você acredita realmente em Jesus Cristo? Então mostre isso, seguindo-o, obedecendo-lhe, fazendo a sua vontade. Verdadeira fé em Jesus significa apostar nossa vida em Jesus. Nós nos comprometemos a confiar nele como nossa única esperança de salvação. Nós nos entregamos totalmente a ele e queimamos as pontes atrás de nós. Confiamos nele e a ele entregamos a nossa vida, a nossa salvação. Estes três aspectos da fé: conhecimento, apropriação e compromisso, são necessários para a nossa salvação. Muito bem, eu quero falar sobre a dádiva dessa sua salvação. O verso 8 diz assim: é dom de Deus. É dom de Deus. Nós já notamos que a palavra graça, vinda do grego charis, e dom estão relacionadas. Mas aqui nós temos uma palavra diferente para dom. Esta palavra é doron. Doron tem o seu foco no fato de que o dom foi dado de presente, gratuitamente. Então, enquanto carisma, charis, tem o foco na graciosidade do dom, doron tem o foco no fato de que o dom foi doado de presente. Você já recebeu algum dom? Não um empréstimo, um dom. E quando você recebe o empréstimo, você tem que pagar por ele. Mas um dom não se paga por ele. Então, no verso 9, nós lemos assim: não de obras, não de obras. Você não pode trabalhar por um dom.
Se você trabalhar por ele, então você terá um salário e não um dom. Quando o seu chefe lhe dá um salário, você não aceita e diz obrigado por este maravilhoso dom. Você trabalhou por isso. Você ganhou isso e é um justo salário que você deve receber por seus méritos. A Bíblia ensina, contudo, que você tem um salário justo e há algo pelo qual você tem que trabalhar e você merece. E por incrível que pareça, é a morte. As pessoas servem ao inimigo de nossas almas. As pessoas trabalham nos seus pecados, buscam coisas erradas e as praticam. E no final da vida recebem um salário por todo esse trabalho. E esse salário, diz a palavra de Deus, é a morte. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, onde nós lemos assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, voltando a Efésios, no capítulo 2, no verso 9, nós encontramos que a vanglória não tem lugar na salvação. O orgulho não tem lugar na salvação. O texto diz assim: para que ninguém se glorie. Você não pode ostentar a sua salvação. Você não pode nem mesmo ostentar a sua fé. Ostentar a sua fé seria como se vangloriar no fato de que você conseguiu descontar um cheque de alguém. Suponha que você tem uma tremenda dívida, mas alguém oferece para pagá-la por você e faz um cheque para você de 500 milhões de reais e você consegue descontá-lo. Quão absurdo seria se você ficasse dizendo a todo mundo: não é bom ser rico, não é bom ter dinheiro. A coisa maravilhosa aí é que esse dinheiro que você tem foi recebido gratuitamente de outra pessoa. Em um domingo, o pastor de uma igreja viu um assaltante ajoelhado ao lado do juiz. O mesmo juiz que eu tinha mandado para a prisão e onde ficou 7 anos. E depois de ser solto, o assaltante se converteu e se tornou um obreiro cristão. Ajoelhados ali, o juiz e o ex-condenado não pareciam ter consciência um do outro. Depois do culto, o juiz estava saindo com o pastor e disse-lhe: você observou quem estava ajoelhado ao meu lado na hora da Santa Ceia? E o pastor respondeu: sim, mas eu não sabia que você tinha visto. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos. E então o juiz exclamou: isso é que é um milagre da graça. O pastor balançou a cabeça concordando: sim, isso é um milagre maravilhoso da graça. Então o juiz disse: mas a quem você está se referindo? E o pastor disse: a conversão daquele condenado, naturalmente. O juiz respondeu: mas eu não estava me referindo a ele. Eu estava pensando em mim mesmo. O pastor, surpreso, respondeu: você estava pensando em você? Eu não entendo. Sim, o juiz respondeu: era natural o assaltante receber a graça de Deus quando saiu da prisão. Ele não tinha mais nada com o seu crime. E quando ele creu em Cristo, ele sabia que havia salvação, esperança e alegria para ele. E ele sabia o quanto precisava dessa ajuda. Mas olha para mim, eu fui ensinado desde a mais tenra idade a viver como um cavalheiro
que minha palavra era o meu compromisso e que eu devia fazer as minhas orações, ir à igreja, participar da comunhão e assim por diante. Eu passei pela USP, me formei, prestei concurso e me tornei juiz. Pastor, foi a graça de Deus que me puxou. Foi a graça de Deus que me atraiu, que abriu o meu coração para receber o Evangelho. Eu sou o maior milagre da graça, disse o juiz. Bem, irmão, qual é o propósito da sua salvação? Isso está no verso de número 10. Por vezes, pessoas ensinam esta passagem e param no verso de número 9. Mas o verso de número 10 é muitíssimo importante. Nele nós lemos assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. No verso 9, vimos que a salvação não vem pelas obras. Aqui nós lemos que a salvação não vem sem as obras. No verso 9, não vem pelas obras. Aqui a salvação não vem sem as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Não como resultado de obras nós somos salvos, para que ninguém se glorie, diz o texto. E porque nós somos feitura dele, nós somos salvos para fazer boas obras. Boas obras não nos salvam, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Isso pode ser apresentado por meio de uma comparação. Nossa salvação não é o resultado de nossas próprias obras. A razão disso é que nós somos resultados das obras de Jesus Cristo, feitura de suas mãos. Aí, versus obras, feitura de suas mãos, versus obras. Precisa ser notado que a palavra grega aí para feituras não está relacionada com a palavra obras, usada nos versos 9 e 10. Obras, no verso 9, é traduzido da palavra grega ergon. E feitura é poima, e vem da palavra de raiz simples, que descreve fazer algo. A terminação ma, de poima, acrescenta à palavra a ideia de resultado. O único outro lugar onde esta palavra, com este fim específico, é encontrada é em Romanos capítulo 1, no verso 20, onde descreve as coisas que são feitas. Assim, esta passagem nos fala que somos o resultado daquilo que Deus está fazendo. Deus está trabalhando em você. Há algum tempo eu vi uma moça em um acampamento e ela trazia em sua camiseta um escrito bastante interessante, que dizia que se ela cometesse algum erro, era para que se tivesse paciência com ela, porque Deus ainda não havia terminado a sua obra nela. Deus ainda não terminou a sua obra em nós. Ele está fazendo em nós a sua obra. Um artista, irmãos, é conhecido pela qualidade das suas obras. Se somos feituras de Jesus, como deveríamos viver? Você se retrata como um Picasso ou
apenas como um borrão de tinta. Pense nisso. Da mesma forma que Deus fez o universo e ele existe como resultado de sua feitura, assim também nós existimos como cristãos, porque somos criados para boas obras, como resultado direto da feitura dele. Feitura dele. Quando nós pensamos nas obras das mãos de Deus, normalmente nós pensamos nas maravilhas do universo, a expansão das galáxias, as maravilhas do Sol, a Lua e as estrelas. Ou talvez pudéssemos pensar no universo interno e como somos maravilhosamente feitos e como cada DNA contém mais informação que o computador mais complexo. Essas coisas realmente são maravilhosas, mas o que ainda é mais maravilhoso é que Deus está formando o caráter de Jesus Cristo em você. Deus está formando o caráter de Jesus Cristo em você. No verso 10, na primeira parte desse texto, diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Paulo fala sobre o que somos e por que somos. Nossa identidade é vista na expressão feituras dele, feitura dele. Nosso propósito é visto na frase para boas obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas isso não é tudo ainda. Deus não só nos preparou para boas obras quando ele nos fez. Ele também preparou boas obras para que andássemos por elas. A soberania das obras de Deus chamam também a nossa atenção. Os trabalhos que você foi chamado para fazer foram preordenados previamente, preparados por Deus. Não só a sua salvação foi predestinada. Nós vimos isso no capítulo 1 da carta aos Efésios. Mas também as suas boas obras foram predestinadas por Deus. Por que Paulo diz isso? É para o nosso encorajamento que ele diz. Significa que podemos relaxar e saber que Deus planejou o curso da nossa vida e do nosso serviço cristão. Significa que nós podemos confiar nele e significa que podemos confiar em sua liderança. Há uma lição muito importante aqui. Você quer saber se de fato é escolhido por Deus? Se é um eleito de Deus? Olhe para a sua vida e veja se há boas obras preparadas por Deus para você fazer no seu dia a dia. Porque para aqueles que são feitura de Jesus Cristo, ele também preparou boas obras. Se há coisas boas para você fazer no seu dia a dia, em benefício do próximo e no serviço de Deus, significa que você é um dos eleitos de Deus. Deus abençoe você no seu dia a dia, na sua entrega e na sua prática de boas obras, em benefício do próximo e no serviço de Deus. Amém. Quero convidá-lo a orar em resposta ao que acabamos de estudar. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, somos agradecidos pela tua graça,
pois a fé é algo que o Senhor nos dá e não algo que damos ao Senhor. Somos agradecidos pela fé que nos deste em Jesus Cristo, pois isso mostra que não há méritos em nós para nos gloriarmos. Somos agradecidos pelo propósito da nossa salvação, de honrar e glorificar o teu nome para sempre. E somos agradecidos pelas boas obras que preparaste para que andássemos nelas. Dá, Senhor, que enquanto aqui vivermos, nos preocupemos tão somente com o nosso amor por Ti e com o nosso amor pelo próximo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar um dos cânticos da mocidade. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.